Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Cariocão 2018 e vamos falar da segunda semifinal. Tivemos a primeira semifinal ontem, onde o Botafogo ganhou do Vasco de 3-2 num jogo animado, corrido, tecnicamente com muitas falhas defensivas, principalmente na bola aérea de ambos os times, mas um jogo muito animado. E hoje teremos Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Tô fazendo esse pré-jogo quase que em cima da hora, porque eu só cheguei agora do trabalho, não consegui fazer antes, então tô fazendo esse pré-jogo aqui pra galera do canal assistir, falar aqui taticamente, tanto de Fluminense quanto de Flamengo. Então vamos lá, antes de falar de Fluminense e Flamengo, galera, o jogo em si, alguns detalhes. Primeiro, uma vergonha, Vasco e Botafogo ter menos de 10 mil. Porém, foi isso que os dirigentes da Federação de Futebol do Rio pediram. Eles imploraram para isso. Vão botar um monte de clássico e é lógico que nego não vai. Até porque o primeiro e o segundo turno, com esse regulamento ridículo, não vale nada. Não vale absolutamente nada. Vai ficar, o Flamengo ganhou o primeiro turno. Vasco, Botafogo ou Fluminense ganhou o segundo turno. Mas não adiantou nada, porque o campeão carioca foi um time que não ganhou nenhum de 2 turnos. Então, um regulamento idiota. Quem fez não entende nada ou tá mal intencionado com a ideia de acabar com o futebol carioca. Querem fazer uma outra coisa e querem arruinar o campeonato carioca. Porque, na boa, até criançada em colégio lá, molecada, 10, 11, 12 anos, vão fazer uma tabela para fazer um torneio intercolegial, a tabela é melhor do que esse troço que fizeram. É melhor. Tabela é uma coisa simples, não precisa inventar. Mas a Federação do Rio consegue inventar. Eles são muito ruins. Ou são muito mal intencionados. Estão afundando o futebol do Rio. Bom, essa é a primeira. Segunda, o Abel botou uma pilha lá já no Dourado, caso o Dourado bata o pênalti. O Abel também falou, não sabe por que contrataram o goleiro de Amores. Não foi ele que pediu. Ué, diretoria, contratou por quê? Aí o nego já vai pairar dúvida, já pode ter alguma coisa de empresário no meio, aí já começa a ter suspeita. E o outro detalhe, a agência antidoping, pô, tá de brincadeira. Ela tá de brincadeira. Tá de vada, sei lá. O cara é promotor, né? O negócio dele é acusar, o negócio dele é prejudicar jogador. Pô, na boa, já ficou provado que a quantidade do chá lá que o Guerreiro tomou, que na verdade ele nem tomou o chá, o copo que estava contaminado, não alterou em nada o desempenho dele na seleção do Peru. Pô, o cara quer que aumente para 2 anos, ele tá de brincadeira. Isso é um safado. Ele é um safado, ele tá tentando aparecer. Ou a seleção peruana vai jogar contra o time dele. Eu não sei de que país ele é, mas de repente a seleção peruana vai jogar contra o país dele e já tá pensando, não, então eu já vou começar a ajudar a seleção do meu país e tiro o Guerreiro. Porque ele tá de brincadeira. Querer dar 2 anos pro cara. Pô, arrego, né? Então, essas coisas assim que fica meio complicado, pode se entender. Bom, essa foi a preliminar rapidinho aqui. Então vamos falar primeiro, vamos falar do Fluminense, vamos falar do Flusão. Galera, o empate leva o Fluminense para a final. Só que o Vasco também tinha um empate, quem foi o Botafogo que ganhou. O Fluminense vai no seu esquema 3-5-2 mesmo, tem a dúvida ali se vai o Renato Chaves ou o Reginaldo. Os alas, Gilberto e o Ayrton ali no meio, Sornosa, Jadson e Richard, e na frente o menino Marco Júnior e o Pedro. Bom, ponto positivo desse esquema do Fluminense em relação ao jogo do Flamengo. Primeiro, esquece aqueles 4-0. Esquece. Que é outro jogo completamente diferente, até o time é completamente diferente. Então esquece. Não acha que vai se abrir, vai partir para dentro, vai meter 4 gols igual meteu naquele. Esquece. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Porém, pode acontecer. O futebol pode acontecer tudo. Bom, o ponto forte desse time do Fluminense são a subida dos laterais. Porém, o Fluminense vai bater de frente com um time que tem muita criação no meio de campo. O ponto forte do Flamengo é a criação, não é os laterais, é a criação. E o Flamengo, se segurar os laterais e fizer a criação pelo meio, vai prejudicar e vai atrapalhar muito o time do Fluminense. Então o Fluminense tem que tomar cuidado
com as subidas dos alas. O Ayrton vai muito e o Gilberto vai muito. Por quê? Porque eles são os principais atacantes. O principal atacante não é o Marco Júnior, não é o Pedro. O ataque do Fluminense só funciona se os alas subirem. Tem ali o Sornosa, que tem a criação, e o Jadson chegando. Então, o ponto que o Fluminense tem que explorar. O Fluminense tem que explorar as subidas dos dois alas. Para quê? Porque na altura ele só tem um Pedro. Só tem um Pedro que vai bater de frente com o zagueiro lá. Então ele tem que explorar a subida dos alas, tanto do Gilberto quanto do Ayrton, e quando um estiver subindo, o outro fechar no meio para entrar em facão, porque o Flamengo joga só com um volante, e o Sornosa tentar ficar circulando atrás do Jonas ou do Cuejá, quem for jogar, e ficar naquela linha entre o volante e a zaga do Flamengo. Ele ficar circulando a bola ali e o Pedro sair um pouquinho da área para tentar fazer o pivô. Para quê? Para pegar os volantes vindo, pegar os alas vindo de frente e pegar o Jadson vindo de frente. Porque a zaga do Fluminense abre, fica um no meio, o Richard fica um pouquinho mais no meio para poder o Jadson e o Sornosa chegar. Então, se o Pedro sair um pouquinho da área, ele vai atrair ou o Jonas ou um dos zagueiros para poder os alas ou entrar enviesado ou o Marco Júnior entrar e a chegada do Sornosa. Essa porque o Fluminense, quando vai para frente, ele vai muito forte, ele vai com 6, 7 para frente. O problema agora é o outro lado. Se perde a bola, o Fluminense vai ter que fazer uma virada de jogo muito rápida, porque o Flamengo acaba segurando os laterais. Então ele vai ter que ficar virando a bola para poder ficar deslocando o time do Flamengo e ficar fazendo o volante do Flamengo, ou o Jonas ou o Cuejá, ficar correndo de um lado para o outro, que aí ele acaba cansando. Então o Fluminense vai ter que tocar essa bola e explorar muito a subida dos laterais. Esse é o ponto forte do Fluminense, porque o Fluminense não tem muita criação no meio. Jogada de meio de campo, de tabela de meio de campo, o Fluminense tem muito pouca. O que ele tem é pelas laterais, é igual o Vasco e o Botafogo. A jogada é só pela lateral, as criações é toda pela lateral. Então eles fazem tabela tudo pela lateral. E aquela faltinha perto da área que o Fluminense é muito forte ofensivamente na bola aérea. Então o Fluminense, para conseguir ganhar, explorar muito a subida dos alas, as faltas, que o Fluminense é muito bom na bola aérea ofensiva, o Pedro saiu um pouquinho da área para tentar segurar a bola, para deixar o Sornosa e o Jadson chegar, e os volantes e os alas, quando a bola estiver do lado oposto, ele entrar em facão, que vai ser mais um dentro da área junto com o Marco Júnior, porque o Marco Júnior é pequeno, então para disputar na cabeça é complicado, a não ser que a zaga falhe. Então esse eu vejo a forma do Fluminense entrar, porque o Fluminense não tem muita criação pelo meio, é pelas laterais. Ponto negativo: o Gilberto é fraco defensivamente. Ele ataca muito, o Ayrton ataca muito. Qual é o perigo do Fluminense? O perigo do Fluminense é justamente as laterais. E nesse jogo contra o Flamengo, aquela meiuca, porque o Flamengo é um dos poucos times que trabalha muito pelo meio. O Flamengo trabalha muito pelo meio, porque o Flamengo joga com 3 jogadores de criação no meio. Ele tem o Paquetá, ele tem o Diego e tem o Everton Ribeiro. E tem aberto o Everton, que tem velocidades, com Dourado ali na frente. Ou seja, são jogadores de criação que podem enfiar uma bola ou por baixo ou por cima, fazer uma jogada individual, cavar uma falta. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado, porque quando ele subir, sobe o Sornosa, sobe o Jadson, só fica o Richard. E sobe os alas. Se o Flamengo recuperar a bola rápido e conseguir jogar essa bola rápido no pé do Everton ou do Paquetá, eles vão fazer a jogada para abrir a defesa do Fluminense e vai ficar exposta. Ele vai ficar mano a mano, ou Renato Chaves do Reginaldo com o Paquetá ou com o Everton. E do outro lado, chegando o Everton, o canhotinho Everton, que vai bater de frente ou com o Richard ou com outro zagueiro, e fica no mano a mano. Na corrida não vai dar para pegar. Além da subida do Everton Ribeiro, quem vem muito, e tem que se preocupar com o Dourado. Então o ponto forte do Fluminense são as alas, mas o ponto fraco do Fluminense é as alas, e provavelmente o Capegeni vai explorar isso, porque foi assim que o Avaí eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, explorando a subida dos alas.
e fazendo algumas jogadas pelo meio, aonde o Fluminense é fraco, porque o Richard fica sozinho marcando. Então acaba dando brecha. Como a zaga do Fluminense jogar com 3 e tem que abrir, fica uma brecha, fica um buraco entre os zagueiros. Então o time pode entrar por ali. Então o Fluminense tem um lado positivo, a subida dos alas, que são muito ofensivos, mas também fica aquele buraco na subida deles, que o Richard tem que se desdobrar ali, porque o Sornosa não marca ninguém. O Jadson tem que ajudar a marcar. E os zagueiros são mais lentos para disputar contra os atacantes. Então, o Fluminense tem que atacar com cautela. Só que o Fluminense, o empate é do Fluminense. Então o Fluminense pode esperar um pouco o time do Flamengo. Ele espera um pouco o time do Flamengo, espera um pouco o time do Flamengo chegar. Não é ficar atrás, porque se der bola pro Flamengo deixar o Flamengo jogar, o Flamengo vai acabar fazendo gol. Ficar só dependendo de contra-ataque vai ficar complicado pro time do Fluminense. Então o Fluminense também tem que atacar, mas tem que se resguardar por causa do meio de campo do Flamengo. E outra, os dois laterais do Flamengo vão segurar, porque eles não precisam subir muito, nem o Rodinei e nem o René precisam subir muito, porque o Paquetá, o Everton Ribeiro e o Diego já fazem essa função, então eles acabam ajudando mais a marcar do que atacar. O Rodinei até sobe um pouquinho, mas o Hever não, o René não, então eles vão ajudar a marcar. Então o Fluminense tem que ficar ligado justamente nessa subida aí dos jogadores do Flamengo. Eu não estou falando? Toda vez que eu gravo, o meu cachorro começa a latir. Cara, eu vou colocar ele para gravar comigo, porque não é possível. Toda vez que eu gravo, ele começa a latir. Eu acho que ele escuta a minha voz e começa a latir. É impressionante a coisa dessa. Então vamos lá, galera. Agora vamos falar do Flamengo, da tática do Flamengo. Bom, o Flamengo, com esse esquema e com esse jogador, do Flamengo ainda não perdeu. Ainda não perdeu. Nesse 4-1-4-1 com esses jogadores. Vai pegar o Fluminense a primeira vez. O Flamengo precisa ganhar, porque o empate é do Fluminense. Mas o Flamengo não pode mudar seu jeito de jogar. Ele vai jogar do mesmo jeito. Com toque de bola rápido, mudando de posição Paquetá, Everton Ribeiro e Diego mudando de Paquetá, ajudando o Jonas a marcar, pelo menos cercando tanto o Diego quanto o Everton Ribeiro e o Paquetá, o Everton, fechando quando não tiverem com a bola, fazer uma linha de 5 ali para poder marcar, e quando sair abrindo o Everton por um lado, o Paquetá pelo outro, e o Everton Ribeiro fazendo tabela com o Everton pelo lado esquerdo e o Paquetá com o Rodinei pelo lado direito. Então, o Flamengo vai ter que explorar aonde? Se eu sou o Carpegiani, eu exploro a subida dos dois alas do Fluminense, porque ele sobe muito, e o Gilberto marca muito mal. Gilberto marca muito mal. Então o Everton vai ter espaço pelo lado esquerdo. O Everton vai ter espaço. E o Everton Ribeiro pode aproveitar ali, porque quem cobre a subida do Gilberto é o Renato Chaves ou o Reginaldo, que são pesados. E se tentar o drible, vai arrumar uma faltinha perto da área. E tem ali batedor, tanto o Diego quanto o Paquetá estão batendo bem na bola. E o Flamengo também é bom na bola aérea ofensivamente, porque ele tem ali ou o Hever ou o Rodolfo, tem o Juan ali, que consegue fazer muito bem isso. Tem o Jonas, que é muito alto, tem o Henrique Dourado ali na frente. Então, o Flamengo tem que explorar as subidas dos alas do Fluminense. Essa é a forma do Flamengo. E outra, o Flamengo tem uma vantagem em cima do meio de campo do Fluminense. O meio de campo do Flamengo cria, é um time criativo que gosta de ficar com a bola no pé, diferente do Fluminense. O Fluminense não consegue ficar muito com a bola no pé porque eles criam um pouco. O Flamengo gosta de ficar com a bola no pé. Então o Flamengo tem que fazer o time do Fluminense gerar e quando recuperar a bola, tocar a bola rápido, que fica sempre um buraco entre os alas e a defesa, porque os dois alas do Fluminense sobem ao mesmo tempo. É por causa do esquema. Quando os dois alas sobem, o que acontece? A defesa do Fluminense abre. Vai um zagueiro para um lado para cobrir um ala, o outro zagueiro para o outro lado para cobrir outro ala. O Richard e quase sempre o Gum ficam ali. Então no meio de campo fica um buraco, que só fica o Jadson e mesmo assim mais na parte ofensiva junto com o Sornosa. Então fica um buraco. Então vai quase sempre o ataque do Flamengo ficar mano a mano com a defesa do Fluminense, porque fica um buraco. O Fluminense pode não subir muito no início, mas se eles ficarem toda hora atrás, eles vão tomar pressão e vão tomar um gol. Aí eles vão ter que sair. Então o Flamengo tem que aproveitar essas subidas dos alas do Fluminense e aproveitar quando ele subir o buraco que fica.
Tô falando, os dois alas do Fluminense sobem ao mesmo tempo e pode deixar a zaga toda hora exposta. E o Flamengo pode ficar mano a mano, tanto com o Paquetá quanto com o Everton e o Henrique Dourado. O Henrique Dourado vai ter que sair um pouquinho da área para puxar um dos zagueiros para fora. Ele tem que sair da área para esperar o Diego, para fazer aquele pivô para o Diego, o Everton Ribeiro chegar, para ele fazer aquela tabela, para tanto o Everton quanto o Paquetá entrar em facão e poder fazer uma enfiada, que o Flamengo faz muito bem isso. E o Flamengo não precisa, de início, fazer os dois laterais subirem muito. Podem subir só na boa, para não deixar os dois alas do Fluminense ficarem soltos. Então, a função do René e do Rodinei nesse jogo vai ser travar as subidas do Ayrton e do Gilberto. Se o René e o Rodinei já travarem a subida desses outros alas, já está excelente para o Flamengo, que na criação deixa que os 5 que estão lá na frente cria. Paquetá, Everton Ribeiro, Diego, Everton e o Henrique Dourado. Eles criam, eles se viram ali na frente. E o Jonas ou o Cuejá dando proteção tanto para um lateral quanto para o outro. E, de vez em quando, um lançamento nas costas dos dois alas cai bem, principalmente do lado direito para o lado esquerdo ou invertido, porque aí pega eles despreparado e a zaga tem que abrir. Quando o Renato Chaves abrir para um lado, entra alguém ali. Ou o Everton Ribeiro ou o Diego entra naquele buraco ali para poder fazer a tabela 1-2 e poder entrar na área. E o Henrique Dourado conhece o Gum, conhece o Ibanez, conhece o Reginaldo, conhece o Renato Chaves, sabe da característica deles. Então pode levar alguma vantagem. E o time do Fluminense conhece o Henrique Dourado. Então eles não vão deixar o Henrique Dourado sozinho. Não vão. Então eles vão perder um homem, porque eles vão ter que colocar um homem em cima do Henrique Dourado. Eles não vão deixar o Henrique Dourado dominar para ficar com a bola de costa para esperar o time do Flamengo chegar. Então, é um jogo em que o Flamengo tem boa chance. O empate é do Fluminense, mas dá para o Flamengo ganhar, porque o Botafogo ganhou. Dá para o Fluminense ganhar? Dá para o Flamengo ganhar? Dá. O Flamengo tem mais qualidade com a bola no pé do que o time do Fluminense. O Fluminense, acredito que não vai ficar todo atrás no início do jogo. Mas a partir dos 20 minutos do segundo tempo, se o empate tiver no jogo, acredito que o Fluminense vai recuar um pouquinho. Até os jogadores mentalmente vão recuar um pouquinho, que o empate é deles. Aí o Flamengo tem que pôr a bafa. Aí é a hora de colocar o Marcos Júnior, colocar o Marlon, colocar jogadores para arrumar falta perto da área, que o Flamengo tem bons batedores. Então o Flamengo tem que explorar muito a subida dos alas, explorar que o meio de campo do Flamengo é mais criativo que o do Fluminense e tocar a bola rápida, aproveitar o espaço que o Richard dá na subida dos alas, que fica um buraco, ele acaba ficando sozinho, porque o Jadson tem que ajudar o Sornoso na criação e ajudar o Richard ali na frente, então fica um buraco entre as laterais e o Richard. O Flamengo tem que explorar isso, o Flamengo tem que tomar cuidado justamente na subida dos alas. É por isso que os laterais do Flamengo tem que se preocupar mais em marcar do que atacar. Deixa para atacar, deixa o Everton Ribeiro, o Diego, o Paquetá e o Dourado para atacar. E jogar com calma. Primeiro tempo, tranquilo, tocando a bola, fazendo um jogo legal. Se no segundo tempo não tiver jeito, tiver empatado, aí tem que arriscar um pouquinho mais, aí parte mais pra frente, aí pode fazer uma substituição, colocar um jogador que taque mais fogo, até porque com a função, com o esquema do Abel, três zagueiros, os alas ficam muito cansados, que eles têm que ir e voltar toda hora, então eles acabam cansando. Pelo lado esquerdo, se ele colocar o Marlon também no segundo tempo, mantém, mas pelo lado direito não tem mais ninguém. Tem mais ninguém. Tem ali o Gilberto, o reserva dele é bem imitado, porque é o Léo. Aí o Flamengo pode levar vantagem nesse cansaço, colocando o Vinícius Júnior ali na correria. Então é um jogo bom, não vai ser goleada, vai ser um jogo bom. Penso eu, o time que conseguir anular as laterais e levar vantagem na criação no meio de campo tem 50% de chance de ganhar esse jogo. 50%. O ataque do Fluminense é todo pelas laterais, dificilmente é pelo meio. E o ataque do Flamengo é muito mais pelo meio do que pelas laterais. Então vamos ver dois times jogando bem diferente. Vamos ver qual é a tática que funciona mais. Mas espero que seja um jogão pelo menos animado, igual foi Vasco e Botafogo. Tecnicamente, Vasco e Botafogo não foi muito bom, que teve muitas falhas, mas foi um jogo muito animado. Espero que pelo menos o Fla-Flu seja animado. Então, meus amigos, acabei de fazer aqui esse pré-jogo aí, fazendo análise tática tanto do Fluminense quanto do Flamengo. Vou me perguntar, o que você acha que vai dar? Cara, o time do Flamengo todo mundo sabe como joga, o time do Fluminense todo mundo sabe como joga.
Tecnicamente, individualmente, o time do Flamengo leva uma certa vantagem, principalmente no meio de campo, que é mais de criação. Porém, o que vai definir aí é a vontade e quem errar menos. Quem errar menos, na hora da pressão, pode ganhar. A zaga do Fluminense, para sair com a bola, é muito fraca. É muito fraca. Se o Flamengo fizer um abafo ali na frente, o Fluminense vai ter dificuldades para sair tocando com a bola. O Flamengo também vai ter alguma dificuldade. Só que se voltar o Diego Everton Ribeiro, eles conseguem sair melhor com a bola, porque ainda tem o Paquetá, que tem um bom toque de bola, e se tiver o Cuejá em vez do Jonas, também consegue sair jogando. Então o Flamengo leva uma jogada que no abafa, o Flamengo consegue tocar a bola. O Fluminense no abafa, a zaga não consegue, vai ter que ficar dando chutão. E vai ficar todo atrás. Ficar 90 minutos todo atrás do Fluminense vai ser complicado. Então espero ter um jogão, táticas diferentes. O time que tiver mais vontade, mais disposição e errar menos, vai ganhar. Vai ganhar. E o time do Fluminense é de lua, né? De lua. Porque tecnicamente, para mim, o melhor jogador do Fluminense é o lateral esquerdo, o Ayrton. Se o Ayrton estiver bem, legal. Porém, é só ele. Se o time do Fluminense não tiver tecnicamente os jogadores individualmente num bom momento, fica muito complicado. Também fica pro Fluminense, mas também fica pro Flamengo, mas o Fluminense fica pior. Então, galera, vamos ver esse jogo. Após o jogo eu entro ao vivo aqui, provavelmente lá pelas 10 horas já acabou o jogo. A gente fala do desempenho de Fluminense e Flamengo e fala quem vai disputar a final contra o Botafogo. Apesar de, nesse campeonato ridículo, não valer quase nada. Vai receber uma tacinha lá, mas já tem uma outra semifinal. O Vasco foi desclassificado pelo Botafogo, mas já está na semifinal geral. E o Vasco pode ser campeão carioca. E não ganhou turno nenhum. Na boa. Pô, esse regulamento... Pô, é difícil. Dá vontade de falar um palavrão, cara. Que não é brincadeira, não. Quem fez o regulamento... Pai, estava mal intencionado. Ele quer acabar com o futebol carioca. Então, meus amigos do Resenha com Magalhães, após esse jogo, eu entro ao vivo. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, tchau, fui!